Graças a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão sentindo a presença de Deus? Dão glória. Aleluia. Pega na mão de quem está perto de você e diga: você está no Ceará Pentecostal. E diga: quem vem para esse congresso sai daqui pegando fogo. Aleluia! Quem é que pode liberar o maior glória? Aleluia! Gratidão estar de volta a esta casa. É sempre uma alegria muito grande estar neste lugar. É sempre uma alegria muito grande rever o apóstolo Luiz Henrique, a bispa Vanessa, toda essa família que amamos muito. Nosso Deus continue abençoando vocês, guardando de uma forma poderosa, como sempre tem guardado. Deus abençoe o pastor Casimiro, pastor Wagner, apóstolo Wesley, bispo Rafael, todos os companheiros que vão ministrar, que já ministraram. Nosso Deus continue abençoando todos os pastores e bispos que estão no altar. Minha filhota veio comigo, ela está lá atrás, a Rebequinha, dá um sinal com a mão. Glória a Deus. Gente, abra uma palavra de Deus em 1 Tessalonicenses. Eu quero ser bem rápido. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e versículo de número 17. Somente um versículo. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17. Quantos encontraram, digam amém. 1 Tessalonicenses 5, 17, apenas um versículo, diz assim: orai sem cessar. Vamos repetir todo mundo junto? 1, 2, 3 e já. Levanta as mãos para o alto. Pai, nós oramos ao Senhor nesta noite. Te agradecemos por esta multidão que aqui está presente, pela Tua palavra. Espírito Santo, fala conosco, ministra o nosso coração, através da Tua palavra, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Pode sentar, desocupe as mãos e dê uma salva de palmas bem alegre ao nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, eu quero falar hoje bem rapidamente sobre este assunto, que é um assunto muito conhecido, que é a oração. A oração, ela gera descanso na nossa alma, descanso no nosso espírito. Esses dias o meu pastor chegou comigo e ele comentou que depois de um culto, ele tinha ficado totalmente exausto. E mesmo depois de ele ter dormido, ele continuava sentindo aquele cansaço. E a gente conversando, eu comecei a explicar para ele que quando você dorme, o seu corpo físico descansa, mas quando você ora, a sua alma é quem descansa. A unção, ela não foi dada para ser acumulada. A unção, ela é dada para ser queimada. Então todas as vezes que você ora, que você ministra, que você entra numa guerra, numa batalha, na tua família, na tua casa, no teu trabalho, a tendência é que aquilo que você recebeu vai queimando aos poucos. Então com o tempo há uma necessidade de haver uma reposição novamente. E como que eu reponho aquilo que eu gastei? Através da oração. Não uma oração em público, mas a oração no secreto. Quanto mais eu oro no secreto, mais Deus vai liberando graça sobre a minha vida. Quanto mais você dobrar os seus joelhos no secreto, mais Deus vai fortalecer a tua alma. Fortalecer contra o quê? Fortalecer contra o pecado, fortalecer contra laços, contra armadilhas,
armadilhas. E eu quero ser profeta de Deus nesta noite para declarar que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Eu quero ser profeta de Deus para declarar que toda e qualquer armadilha feita contra você, contra a sua casa, contra a sua família, o anjo do Senhor já desfez agora. Quem é que recebe essa palavra? Libera o maior glória. A oração, ela gera efeitos tremendos, porque a oração, ela nos doma. A oração, ela faz com que os imparáveis venham parar. A oração faz com que os valentes fiquem mansos. A oração faz com que os agitados fiquem quietos. A oração faz com que o fraco se torne forte. A oração faz com que aquele que está lerdo se torne mais rápido. A oração faz com que os desanimados encontre ânimo. Quando eu oro muito, eu vou melhorando, e quando eu oro pouco, eu vou piorando. Leonard Ravenhill, ele diz a seguinte frase: o crente que ora deixa de pecar, e o crente que peca deixa de orar. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo de número 41, Jesus diz: vigiai e orai, para que não caí em tentação. Ou seja, o crente que não ora, se não já caiu, inevitavelmente vai cair. Eu já tenho mais de 20 anos de evangelho, e no decorrer de toda essa caminhada, eu já vi muitas cenas acontecerem. Eu já vi pessoas extremamente famosas caírem, mas tem um detalhe: eu nunca vi um crente de oração cair. Eu nunca vi uma igreja de oração ser abalada. Eu nunca vi uma igreja que dobra os joelhos ser vencida pelos ataques de Satanás. Sabe por que você está de pé? Porque o Senhor tem te sustentado. A graça de Deus tem te levantado. Quem é que tem recebido graça? Joga a mão para o alto e adora. Pega na mão de quem está perto de você, cheio desta graça, cheio desta unção. Balança a mão dele, balança a mão dela, e diga: quem tem te sustentado é o Senhor. Diga: é a graça de Deus, é a força do Espírito Santo que tem te mantido de pé. Balança a mão dele e diga: você não vai cair, o diabo não vai te derrotar, porque a graça de Deus vai te sustentar. Ora macanama sora manai. Aleluia. O escritor do livro Pelegrino, ele escreveu uma seguinte frase. Ele disse também que a oração em secreto é uma arma poderosa de Deus. Uma arma poderosa de Deus para quê? Para separar bode de ovelhas, para separar falsos de verdadeiros. E ele continua aquela expressão dizendo que gente que é bode e que é falso nunca ora em secreto, nunca busca a presença de Deus em secreto. Agora olha que coisa terrível. A maioria dos crentes, eu não me refiro aqui, mas eu falo em um nível mundial. A maioria dos crentes que oram, muitos deles oram apenas cerca de 10 minutos por dia. Não tem uma vida dedicada a buscar a intimidade com Deus. Lembre-se que naquele grande dia muitos chegarão diante do Senhor e dirão: mas em teu nome nós expulsamos demônios, mas em teu nome nós realizamos maravilhas. E a palavra do Senhor será essa: afastai-vos de mim, eu não vos conheço. A palavra conhecer ali está ligada à intimidade. O que é que o Senhor está dizendo? Vocês não têm
tem intimidade comigo. Vocês não reservaram um tempo no secreto para mim. Deixa eu te falar uma coisa: quanto mais você buscar a Deus na beleza da sua santidade e na intimidade, mais o Senhor vai se revelar para você, mais a graça dele será revelada para você. E olha que coisa tremenda: quanto mais você orar, mais parecido com Deus você ficará. E eis aí a expressão homem de Deus, mulher de Deus. Quanto mais você ora, mais homem de Deus você se torna. Quanto mais você ora, mais mulher de Deus você se torna. E essa palavra homem de Deus, deixa eu te explicar, ela tem o mesmo sentido da palavra homem de ferro. A palavra homem de ferro não significa alguém que pertence ao ferro, mas sim alguém que é composto de ferro. Alguém que tem ferro do alto da cabeça à planta do pé. Pastor, não estou entendendo. Deixa eu te explicar de uma forma mais clara. Quanto mais você buscar a Deus na sua casa em oração, mais composto de Deus você será, até que a presença dele se torne real, do alto da tua cabeça até a planta do teu pé. É uma blindagem que Deus libera. E deixa eu te falar uma coisa: não existe demônio que fure essa blindagem, não existe lança que fure essa blindagem, porque a presença de Deus vai te proteger. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Pega na mão de quem está perto de você. Diga: a presença de Deus vai blindar a tua alma. A presença de Deus vai blindar a tua vida. A presença de Deus vai blindar a tua casa. Balança a mão dele e diga: não haverá bagunça na tua casa. O diabo não vai fazer baderna no meio da tua família. A tua casa está guardada, blindada, protegida. Quem recebe essa palavra? Agora aqui tem algo tremendo. Pergunta de mim o quê? Quando eu deixo de orar, eu oro muito mais do que quando eu estou orando. Só que é uma oração ao contrário. Quando eu deixo de orar, a minha alma está dizendo ao mundo espiritual: eu não preciso da opinião do Senhor. Quando eu deixo de orar, a minha alma está dizendo no mundo espiritual: eu sou independente. Quando eu deixo de orar, a minha alma está gritando no mundo espiritual: eu não preciso da sua ajuda. Você fala muito mais quando você deixa de orar do que quando você está orando. Oração é coisa de gente dependente. Oração é coisa de uma igreja que depende. Oração é coisa de igreja que crê no Senhor. Oração é coisa de gente humilde. Eu nunca vi uma pessoa soberba ter momentos de oração a Deus. Por quê? Porque acha que pode resolver na sua própria força, porque acha que pode resolver na sua própria inteligência ou da sua própria capacidade. Quanto mais você orar, mais dependente de Deus você está se revelando. Quanto mais você ora, mais você está dizendo: eu dependo do Senhor, eu necessito do Senhor, eu preciso da tua ajuda. E quanto mais você se humilhar, Deus te fortalecerá. Segundo Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Observe que a humilhação vem antes da oração, porque não existe entrega de oração sem antes haver uma humilhação. A oração
oração, ela nos quebranta. A oração nos deixa mais sensível. A oração nos deixa mais parecido com Deus. Todos os grandes avivamentos da história foram antecedidos por homens de oração. John Wesley orava todos os dias, de 4 da manhã até as 9 da manhã. E é dele a seguinte frase: não deixarei que nenhum pássaro cante a Deus antes de mim. George Whitefield orava todos os dias, cerca de 8 horas por dia. Ele dividia as 24 horas em 3 turnos de 8. Ele tirava 8 horas para orar e para ler a Bíblia. Ele separava 8 horas para dormir. E ele separava 8 horas para estar ministrando ao povo. O William Seymour orava cerca de 7 horas por dia. E a rua Azusa pegou fogo e incendiou o mundo inteiro. Evan Robert orou durante 13 anos. E Deus entregou a esse jovem de apenas 16 anos, Deus entregou todo o país de Gales nas suas mãos. Estes homens incendiaram o mundo. Por quê? Porque a oração também é encher as mãos de brasas para espalhar pela cidade. Livro de Ezequiel, capítulo de número 10, versículo de número 2. Joga aqui. Ezequiel, capítulo de número 10, versículo de número 2. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha elas sobre a cidade. Levanta a tua mão assim, levanta. Pega na mão de quem está perto de você. Diga: durante esse Ceará Pentecostal, Deus está liberando brasas nas tuas mãos, para você espalhar pela cidade de Fortaleza. Diga: não vai ficar 1 centímetro dessa cidade que não será incendiado pela glória de Deus, que não será tomado pela glória. Jesus orava todos os dias, pelo que eu pesquisei, de 4 da manhã até as 9 da manhã. Marcos 1,35 diz que ele saía cedo, ainda escuro, se afastava para um lugar deserto e ali orava. O nosso Senhor é o nosso maior exemplo de oração. Lucas capítulo 3, versículo de número 21. Jesus orou quando foi batizado. Lucas capítulo 5, versículo de número 15. Jesus se retirava para orar quando a multidão procurava apenas por milagres. Jesus orou uma noite inteira antes de escolher os seus discípulos. Jesus deu uma aula aos discípulos sobre como orar. Jesus orou no túmulo de Lázaro. Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 41. Jesus orou na ceia, Lucas 22, 19. Jesus orou no Getsêmani, Lucas 22, 40. Jesus orou na cruz, Lucas 23, 34. Jesus orava em tempos de paz e dormia em tempos de tempestade. Presta atenção, oração nunca foi para resolver problemas, oração foi para prevenir problemas. Quanto mais você ora, mais problemas Deus vai prevenir a tua alma. Coloca a tua mão sobre o ombro da pessoa que está ao teu lado. Diga: esta noite de sábado é uma noite em que Deus está te prevenindo de muitos problemas. É uma noite em que Deus está te prevenindo de muitas causas terríveis. Diga: já tem laço sendo cortado, já tem armadilha sendo desfeita, já tem obra do mal sendo quebrada. Diga: ainda esse final de semana tem livramento de Deus chega. Os próprios discípulos, eles pediram para Jesus uma aula de oração.
E como que os discípulos pediram a Jesus uma aula de oração? Esse fato aconteceu em um dia em que os discípulos passaram a maior vergonha que um cristão pode passar. Não tem vergonha maior para um crente do que colocar as mãos na cabeça de uma pessoa possessa, tentar expulsar o demônio e o diabo falar assim: eu não vou sair. É uma vergonha muito grande. Eles tentaram, mas não conseguiram. E para a surpresa deles, Jesus veio e apenas deu uma ordem, e os demônios saíram na hora. E eles olharam e disseram: isso é porque ele ora todos os dias, de madrugada até 9 da manhã. E aqui vem o melhor pedido que eles já fizeram em toda a sua vida. Eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. E em Lucas capítulo de número 11, nós temos o ensino mais lindo sobre oração. Jesus ensinando os discípulos sobre como orar e como buscar a presença do Senhor. Por quê? Porque cristão que não busca a presença de Deus, ele está sujeito a passar por esse tipo de situação. Crente que não busca a presença de Deus é crente que tem medo do diabo. Crente que não busca a presença de Deus é crente que tem medo de sexta-feira 13, que tem medo de gato preto, que tem medo de galinha preta, que tem medo de passar na esquina. Crente que não busca a presença de Deus tem medo de Satanás. Mas quem é de oração se levanta na graça, se levanta na glória. Cadê a igreja de oração? Levanta a tua mão para o alto, pega na mão desse crente que está perto de você. Diga: tem oração aí, meu irmão? Tem oração aí, meu irmão? Se tiver oração, o diabo vai bater em retirada hoje. Se tiver oração, Satanás vai correr hoje, porque a glória de Deus está aqui. Uma vez eu vi um pregador contando uma história. Esse pregador, ele diz que um dia de domingo, 2 demônios se encontraram numa esquina. Aí o primeiro demônio, ele estava todo arrumadinho, cabelo penteado, passado gel, sapato engraxado, todo pretinho, todo engomadinho. Já o outro estava todo arrebentado, calça rasgada, cabelo queimado de fogo, a cara sapecada. Aí o capeta, que estava todo arrebentado, olhou para o que estava todo arrumadinho e disse: rapaz, tu vem de onde? Ele disse: rapaz, eu venho de um culto. Aí o demônio olhou para ele e disse: um demônio no culto? Ele disse: rapaz, fui, voltei, fui, gostei e vou voltar de novo. Pensa numa igreja boa, ninguém dá glória a Deus, povo não está nem aí para o culto, não está nem aí para a palavra. Rapaz, eu me senti bem naquela igreja, eu estou pensando em congregar lá. Segura. Aí ele olhou para o outro demônio e disse: rapaz, a tua situação parece que não está muito boa não. O que aconteceu contigo? Ele disse: rapaz, eu também venho de um culto, mas eu não tive a mesma sorte que tu. Andando pela Avenida Washington Soares, eu vi uma placa escrito Ceará Pentecostal. Eu entrei lá para dar uma espiada, mas o fogo de Deus desce.
Só os pentecostais enchem essa casa de glória. Oramaia canamai. Pega na mão de quem está perto de você. Aramai canassouva nasce. Diga, tem fogo aí, meu irmão? Eu quero ficar perto de crente pentecostal, cheio da glória, cheio do fogo. Recebe, recebe. Seja cheio agora. Anai, Oramanacana, Oramanamassuramanaya. Meu Deus, meu Deus, aleluia. Anai, Necomanasco. Deixa eu correr, vou já acabar. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Exaltado é o Senhor dos exércitos, exaltado é o Senhor dos exércitos. A glória dele está aqui, a glória dele está aqui. Olha para mim. Os discípulos, eles valorizavam tanto a vida de oração, que em Atos capítulo de número 6, quando eles perceberam que o excesso de trabalho na obra estava atrapalhando a vida de oração, eles disseram: vamos levantar diáconos para servirem à mesa, mas nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Pega na mão de quem está perto de você e diga: nada na face da terra pode atrapalhar a tua vida de oração. E aqui é o caminho para o final, para encerrar. Mas como nasceu a oração? E por que Deus instituiu a oração? Todas as respostas para as grandes perguntas que temos está no livro de Gênesis. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus liberou a seguinte palavra: e que o homem governe, que o homem domine sobre a face da terra. Qual era o princípio que Deus estava estabelecendo ali? Toda e qualquer coisa no mundo físico só poderia ser determinado por pessoas físicas, só poderia ser controladas por pessoas físicas. Somente corpos físicos podem mover coisas físicas e determinar o rumo das coisas físicas. Aqui nós entendemos um mistério: o porquê que Deus não se meteu lá no Éden na hora que Eva estava caindo. Se Deus fizesse isso, Ele estaria agindo na ilegalidade, porque uma intervenção ali Ele teria que fazer através de alguém. Adão estava dormindo e a mulher estava sendo enganada, então não tinha como Deus fazer uma intervenção. Até Satanás, para entrar no Éden, ele entrou dentro do corpo de uma serpente. Ele precisou de um corpo físico. As ações de Satanás até hoje na terra, para ele fazer, ele precisa de corpos físicos para ele realizar. Ao contrário disso, também existe a mesma coisa. As ações de Deus na terra, Ele realiza através de pessoas, Ele realiza através de corpos físicos. E aqui nós temos uma resposta: o porquê que o Espírito Santo mora dentro de
você, porque é através de você que Ele liberta o drogado, é através de você que Ele quebra as cadeias do inferno, é através de você que Ele arranca das garras de Satanás. Quem é que vai dar lugar para Deus usar em Fortaleza? Dá um salto destacado. Pega na mão desse crente que está perto de você, diga: dá lugar, meu irmão. Diga: Deus, deixa Deus te usar, porque através da tua vida almas serão salvas, almas serão libertas. Quem vai dar lugar em Fortaleza, joga a mão para o alto e adora. Aqui nós temos dois mistérios. Primeiro mistério, vou já acabar. Primeiro mistério, por que que o diabo foi primeiro em Eva? Porque a mulher tem uma sensibilidade maior para coisas espirituais. Se o diabo tivesse atacado primeiro Adão, Eva teria percebido. Imagina a reação de Eva se ela encontrasse o marido dela de papo com uma cobra. Até hoje não ia dar certo. Então nós temos aqui uma segunda revelação. Pergunta de mim qual? A mulher tem um senso de intercessor maior. É por isso que o diabo foi primeiro nela. Qual é a revelação que temos aqui, pastor? Para o diabo derrubar uma casa, primeiro ele ataca os intercessores. É por isso que naquela casa a maior guerra vem sobre você, a maior batalha vem sobre você. Mas eu me levanto como profeta para declarar: a vitória já é tua, pelo sangue de Jesus. Agora presta atenção. Todas as vezes que eu deixo de orar, pastor Wagner, apóstolo Wesley, bispa Vanessa, processos podem ser prolongados. Joga aqui Êxodo capítulo 12, Gênesis capítulo de número 15. Gênesis 15, acho que é 7. Joga aqui Gênesis 15, 7. Deixa eu ver se minha memória está boa. Gênesis 15, 7. Gênesis capítulo de número 15, versículo 13, perdão. Gênesis capítulo de número 15, versículo de número 13. Deus chega com Abraão e diz: saiba de certo que a tua descendência será peregrina em uma terra estranha, por um período de 400 anos. Quantos anos Deus falou? Quantos anos Deus falou? Mas quando você abre a Bíblia em Êxodo capítulo 12, versículo de número 40, você vai ler que o tempo de escravidão do povo no Egito durou 430 anos. Por que passou 30 anos a mais? Deus mentiu? Deus errou na conta? Por que passaram 30 anos a mais? Pergunta de mim por quê? A resposta está lá no livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 17. Êxodo 3, 17, se puder jogar aqui, joga na tela. Êxodo capítulo 3, versículo de número 17. A resposta está aqui. Por que durou 30 anos a mais? Portanto eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perezeu, do Eveu e do Jebuseu. Eu acho que eu estou lendo no texto errado. Êxodo capítulo 3, versículo de número 7. Joga Êxodo 3, 7.
Êxodo 3:7. Coloquei 17, é Êxodo 3:7. Olha aqui, ó. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor. Olha para quem está perto de você e diga: primeiro Deus vê, depois Deus ouve. Diga: entre o ver e o ouvir passaram-se 30 anos. Dá um cutucão nesse crente e diga: sabe por quê? Porque Deus não se move por sofrimento, Deus se move por oração. Eu conheço gente que está mais de 30 anos dizendo: Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo. Mas enquanto você não abrir a boca, que tu queres que eu te faça? Abre a tua boca, conta onde é a tua dor, conta onde é o teu sofrimento, e eu me levantarei no céu e liberarei a tua vitória. Tem causas que já era para ter acabado há muito tempo. Tem processos que já era para ter terminado há muito tempo e ainda não acabou, porque você ainda está de boca fechada. Mas olha o contrário. Daniel capítulo 9, versículo de número 2. Daniel capítulo 9, versículo de número 2. Daniel 9, 2. Daniel capítulo 9, versículo número 2. E no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Versículo 3. Então eu dirigi o meu rosto ao Senhor, para o buscar com oração e súplica, jejum e pano de saco. Os historiadores dizem que já tinha se passado 10 anos a mais do tempo de cativeiro, e o povo continuava preso, porque ninguém ainda tinha abrido a boca para que a libertação viesse a acontecer. Eu encerro essa palavra dizendo para você hoje: muitos processos na tua vida, o tempo de validade deles já venceu. Muita guerra na tua vida, o prazo de validade deles já venceu. E eu venho aqui como profeta para declarar esta noite: Deus está colocando um ponto final na tua guerra, na tua causa, agora. Ora mais, quem recebe, levanta a mão para o alto, pega na mão desse crente que está perto de você, balança a mão dele, balança a mão dela, diga: o tempo desta guerra, o prazo de validade já venceu. O prazo dessa guerra já venceu. E eu declaro sobre ti agora, eu libero sobre ti agora a mão do Todo-Poderoso, liberando a vitória, liberando o milagre. Recebe, recebe agora. Pega na mão dele, pega na mão dela. Feche os corredores, feche os corredores. Olha para ele, olha para ela e diga: eu vou clamar por ti agora, e você vai clamar por mim agora, e tudo que é meu vai ser liberado agora. Vai ser liberado agora. Vai ser liberado agora.
vai ser liberada agora. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Ouvir, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando